É Késia, não é? Isso. Inicialmente, a gente vai passar a palavra a Késia, que tem alguns informes, né? Tem algumas questões, e depois a gente inicia a discussão de hoje. Késia, é com você. Obrigada. Boa noite. Falo em nome da divulgação e da comunicação da Seção Nordeste. Eu disponibilizei aqui no chat alguns links, eu posso colocar novamente, porque algumas pessoas já escreveram posteriormente, mas no primeiro informe estão lá links de acesso, Mailchimp, o Linktree, o site da Seção Nordeste e o nosso WhatsApp, que é do canal de acolhimento, né, que todos podem entrar em contato. Bom, eu gostaria de solicitar que quem não fez ainda o cadastro no Mailchimp, a partir do mês de agosto, nós estaremos usando esta plataforma. Então, todas as atividades, inclusive a jornada, elas estarão sendo divulgadas por e-mail, links de Zoom, todas através do Mailchimp. Então, pedimos gentilmente que vocês façam o cadastro, está aí a primeira opção do Mailchimp. Quando for cadastrar, chega um e-mail de confirmação, então é importante que vocês confirmem para finalizar o cadastro no formulário, que a partir daí, a partir do mês de agosto, estaremos utilizando esse meio de comunicação, através dessa plataforma. Então, desejo uma boa conversação a todos e a todas, né? E obrigada pela atenção, e passo a palavra para a Cassandra. Ok, Késia, muito obrigada. Informações, né, aí importantes para a gente ir recebendo, né, os informativos da sessão, das atividades, para o nosso funcionamento cada vez mais ajustado, né, nesse sentido. Isso. Muito obrigada. Podemos começar? Vamos lá, Aninha. Vamos lá. Então, boa noite a todos, né? Hoje a gente vai discutir, né, um texto, A Escolha do Sexo, a experiência enigmática da sexuação, do nosso convidado, né, o Fabian Fanjuac. Acho que, inicialmente, agradecer, né, a Elizabeth, a Gleice e a Lapenda esse convite, né, para que eu e Ana a gente fizesse disparasse essa discussão, e vamos ver o que é que a gente vai aproveitar, né, desse texto, um texto tão rico, né, um convidado, né, que a gente tem a honra, né, de receber na primeira jornada da Seção Nordeste, né, um autor, um colega que eu, por exemplo, eu não conhecia, nunca tinha lido nada dele a primeira vez, e acho fundamental a gente estar entrando em contato, né, com o pensamento dele, com o raciocínio dele, para a gente ir se, né, aproximando, né, de como ele trabalha, e eu tenho certeza que a nossa primeira jornada vai ser um momento de muita produção, de muito encontro, de muita troca, de muito aprendizado, de muita discussão. Então, a nossa tarefa hoje, né, Ana, poder levar um pouco, disparar essa discussão aí na nossa comunidade, né, que cada vez está se constituindo mais interessante, interessada e desejante, né, em fazer mesmo esse litoral aí do nosso Nordeste. Vamos lá. Por isso, viu, Cassandra e colegas, que eu coloquei nomeei, né, esse breve pontapé, texto aqui, para
como Para Colocar os Pés no Chão. Uma leitura sobre a escolha do sexo de Fabian Feinger. Eu não sei dizer o nome dele, eu enrolo todo. Beto diz tão bonito. Beto diz, ela bota um N que a gente vê bem claro, mas não Ana, consigo, é não. porque eu pedi para ele me ensinar como é que dizia o nome dele. Ele me ensinou. É Fabian Feinbach. Olha, ela fala um N Feinbach, com direitinho. J. Ô, Ana, mas a gente na diretoria tem uma brincadeira quando a gente começou né, quando o nome dele começou a ser cogitado, a gente estabeleceu que dentro de 6 meses a gente aprende. Daqui para dezembro a gente aprende a pronunciar direitinho o nome dele. Oi, minha filha. Mas o professor é Lapenda. Lapenda. Espero, viu, que vocês consigam me ensinar, porque eu já venho penando faz tempo. Toda vez que eu vi esse homem aparecer, eu digo, nossa senhora, como o nome dele, ele dizia, mas era... Bom, vamos embora. Inicialmente, gostaria de falar da minha alegria. Ana, está um pouco baixa. Tem Eita. como você... Eita, a minha está baixa, não sei para onde. Veja aí. Inicialmente, gostaria... Como é que está, Cleiton? Melhorou. Inicialmente, gostaria de falar da minha alegria pela oportunidade de participar dessa primeira atividade de uma série que precederá a nossa jornada e que vem sendo preparada com tanto cuidado e zelo, contando com a parceria de Cassandra. É um momento íntimo. Meu muito obrigada, Lapenda, pelo convite. E a toda a comissão de organização da jornada, Beto e Clay, pela acolhida e oportunidade que com isso entendo como um testemunho de que nossa escola tem muitos lugares. O texto de Fabian, objeto de nosso trabalho, ressoa para mim como impactante. A clareza de sua escrita ajuda a suavizar esse impacto da revelação que ele faz tão bem do espírito do nosso tempo. Ana, só um pouquinho. Desculpa, Ana. Será que se você tirar esse microfone não melhora? Porque está muito abafado. Não, está muito ruim, então eu vou tentar entrar pelo iPad. Deixa eu tentar entrar. Tá certo, tá bem. Tá, eu vou tentar entrar pelo iPad. Se estiver muito ruim, peraí. Tá bom. Tá bom? Entro pelo outro ou não entro? Olha aí. Tente. Eu estou achando que tá se dando para ouvir bem. Talvez o equipamento de Gleice, que é novo, Gleice não tenha botado o nível. Tem várias pessoas. Para mim está baixo também. Não, está baixo. Tem muitas baixo. Está o som abafado. Eu vou sair. Ana, peraí. Quando você fala, será que você não está botando o dedo em cima do microfone? Fale aí sem botar o dedo. E agora? Está no meio. E agora? Melhorou. Melhorou. Um pouquinho. Melhorou muito. Melhorou. Tá, então vamos lá. O texto de Fabian, objeto do nosso trabalho, ressoa para mim como impactante. A clareza da escrita ajuda a suavizar esse impacto da revelação que ele faz tão bem do espírito do nosso tempo, caracterizado pela fragilidade do funcionamento da ordem simbólica enquanto referente para abrigar o gozo para todos e o império do discurso capitalista que faz ascensão ao zênite social do objeto A. Desse modo, o espírito do nosso tempo faz uma precipitação no tempo de compreender, ancorado na ciência e no direito, e tende a abolir o sujeito, com medicações, diagnósticos e precipitadas intervenções no corpo. Fabian começa com a preciosa citação de Lacan, em 9 de abril de 74, em Não Tolos Erram. O ser sexuado se autoriza de si mesmo e de alguns outros. Querendo de partida, é minha leitura, assinalar que há um real em jogo na sexualidade que implica para se nomear sexuado.
O ser falante não pode encontrar apoio somente nos semblantes que lhe vêm do grandioso. A sexuação implica uma dimensão real, enigmática, o que significa que o ser sexuado pode se apoiar em significantes identificações que vêm do grandioso, autorizando-se a partir dele. Isso apenas recobre parcialmente o furo fundamental ao qual a sexualidade confronta. Muito cedo, Lacan constatou que há um real que insiste na sexualidade de todo ser falante, que se resume no aforismo: não há relação sexual, não há proporção. Oh, meu Deus, onde é que ela botou Em o seguida, vidro aqui? Só Deus sabe. o texto de Fabian nos mostra que o construtivismo social encontra lugar em nossa época, propondo que toda realidade é o resultado de uma montagem sociocultural e interroga a diferença sexual pela teoria do gênero, implicada com a vontade de querer se livrar dele, com a escolha livre. Reafirma Tajot em Lacan, sobre a questão da escolha forçada, que difere da escolha livre e consensual, pois a psicanálise entende que a escolha para ela se trata sempre da forçada, só pode ser forçada. Não se trata da escolha proposta pelo construtivismo social, que quer fazer crer de uma escolha livre e consensual, muito menos com determinação da anatomia, mas de uma escolha forçada pelo gozo, por uma escolha de gozo por parte do ser falante. Tá bem? Estão me ouvindo? Sim, Aninha. Não, mas as pessoas estão ainda falando, Ana. Às vezes oscila a tua voz um pouco, sabe? Eu acho que o movimento do microfone é alguma coisa. Ana, o que é que você acha de tirar o microfone? Não, eu vou para o falar iPad. Eu vou para o iPad. Tá, acho que melhora. Alô? Alô? Cadê eu? Oi, Aninha. Melhorou Pronto, muito, melhorou. viu? Muito. Foi? Melhorou muito. Melhorou muito o Pronto. som. Ótimo. Ótimo. Pronto, então, deixa eu pegar o texto agora, aqui é outra história. A escolha forçada você estava, né? Deixa eu só pegar o texto aqui, tá? Bom, a experiência permite. Estão me ouvindo?
Sim, muito bem. Tá bom Pronto. agora. Tá ótimo. A experiência de análise permite a cada analisante lançar luz sobre os significantes que marcam sua vida, a relação entre sua falta de ser e seus objetos, dentre os quais Ativa o ele mesmo. vídeo, Ana. Está sem vídeo. Oi? Está sem vídeo. Eu estou lendo o texto, minha gente. Ah, tá Ai, bom. Jesus! É que eu estou lendo o texto. Como eu estou no iPad, a câmera... Então pronto, fica pronto. sem vídeo mesmo. Fica sem vídeo e com som, é melhor. Depois Sem me ver. você... Pronto. Vamos ouvir. Espera aí, eu já ouvi... Eu já... O negócio... Deixa sem vídeo mesmo, Ana. A gente está te ouvindo. Pronto, agora. Pronto. Tá ótimo. A experiência de análise permite a cada analisante lançar luz sobre os significantes que marcam sua vida, a relação entre falta-ser e seus objetos, dentre os quais ele mesmo, a partir da relação entre alienação e separação. Fazendo isso, ela torna produtivos, funcionais, as perdas em benefício do desejo. A separação permite aceder ao objeto que causa o desejo vital para os falaceres. O traço de não reciprocidade essencial à transformação de alienação pela separação, Lacan o reutiliza. No Seminário 20, o Ancor, fazendo sempre uso da lógica, modelando a disciplina do discurso analítico. Ele produz uma outra diferença completamente despida da reciprocidade, não mais entre alienação e separação, mas entre o masculino e o feminino. Quanto à própria escolha do sexo, Fabian Fajox nos mostra que alguns movimentos feministas, embora tenham sustentado o indicativo de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, demonstram oposição em relação ao anteprojeto da lei da identidade do gênero elaborada pelo Ministério de Igualdade na Espanha, alegando mesmo alguns feministas a necessidade de sustentarem que as mulheres vão perder sua hegemonia nas instituições ou seus direitos específicos se os sujeitos transgênero obtiverem maior legitimidade. Fabian acredita que o risco existe, do mesmo modo que, na perspectiva da performatividade de gênero proposta por Butler, em problemas de gênero, corre-se o risco do feminino, definido como excesso em relação ao universal, como não todo, desaparecer. É nesse momento que percebo o tamanho da questão gênero, ressoando em mim a pergunta que não pode ser respondida. O que será da subjetividade futuramente? E como é vasto os estudos que fundamentam o gênero. Fabian, nesse texto, abre parte desse leque, já nos advertindo que muitos pontos epistemológicos não foram abordados. No entanto, as referências que ele traz são preciosas, cuidadosamente elencadas, para mostrar os equívocos de leitura e compreensão da psicanálise, da orientação lacaniana, principalmente no que se refere à teoria do gozo. Claro, existem autores que fazem aproximações. Gente, Maria, espera aí que eu passei demais. Claro, existem autores que fazem uma aproximação especial. E, nesse caso, Fabian faz questão de fazer uma menção especial a um filósofo inglês, autor queer, que tem uma importante contribuição para uma leitura crítica do conceito de gênero, Tim Dean. Dean
foi aquele que indica o que chama de erro induzido por Foucault sobre o desenvolvimento dos estudos de gênero com base em seus trabalhos sobre história da sexualidade. O referido autor, de acordo com Fabian, observa nesses primeiros volumes da obra de Foucault uma positivação do prazer que leva a uma concepção ideal e hedonista da harmonia, propondo a possibilidade de conciliar o sujeito com a profunda tensão que o desejo supõe. Tal entendimento leva Foucault a fazer do prazer um ideal, em detrimento da dimensão de gozo que Lacan utiliza, e ao eludir o vazio fundamental que o gozo acarreta. Dean infere que na leitura de Foucault existe uma utopia de uma boa relação do sujeito com o prazer sexual, uma reconciliação com a falta que a noção de desejo instaura, o que levará aos estudos dos gêneros. Ele assimila os mecanismos de saber-poder e dispositivos repressivos que denominam o gênero e o sexo, reprimindo-os e atribuindo-os aos estereótipos repetitivos, como Butler desenvolve. Dean indica que Foucault, com o intuito de instituir novas normas que promovam uma ideologia do prazer, ou melhor ainda, uma boa forma de gozar, com positividade afirmada fora das normas reconhecidas como tais, normas heterossexuais do domínio chamado patriarcado, é um desconhecimento da pulsão de morte sobre as novas formas de amizade identitária que anima as comunidades que, como princípio ideológico que corresponde a uma utopia de um bem-gozar estabelecido por fora da norma hétero. De acordo com Fabian, um aspecto importante que está no centro das culturas que é interpretado por Dean e assim recomenda às comunidades se interessarem pelo conceito lacaniano de gozo, que implica um vazio, bem como um princípio de não complementariedade, que implica a inexistência de possibilidade de descrever a relação sexual. Ele reconhece a superfície dos discursos políticos quanto ao sexo, que objetiva apenas angariar votos e recomenda uma reformulação desses discursos do ponto de vista da psicanálise. Para mim, a questão trans. Para mim, nesse momento, chegamos ao ponto que me repercute como fundamental para refletirmos o lugar e a posição do analista na época atual. Momento que podemos entender toda uma repercussão do discurso científico em nome do sujeito, que termina por o abolir a força e apagando a sua palavra. Nesse momento do texto, Fabian chama a atenção para que o sujeito trans, considerando como a questão trans, que envolve duas grandes diferenciações necessárias naqueles que se encontram demandando transição de gênero. Tais diferenciações exigem uma boa capacidade de arguição da questão escolha do sexo. A primeira diferenciação diz respeito ao sujeito transgênero, do sujeito transexual. O sujeito transgênero busca uma nova identidade, envolvendo todas as dimensões do aparato psíquico, real, simbólico e imaginário, e um novo endoidamento para conseguir uma nova nomeação, já sem o grande outro que o determinou, e se tornando um novo corpo sexuado. O transexual chama a atenção, Fabiana. São aqueles que se satisfazem com um novo nome do santoma, sem que muitas vezes precise se tornar um novo corpo sexuado. Uma outra distinção necessária a ser feita é quando o pedido é feito por parte de um adulto e quando é feito por parte de crianças e adolescentes. Fabian nos coloca, em seu texto, alguns dados entre aqueles que iniciam um protocolo de transição e que chama a atenção por apresentar nesses dados um percentual
que precisamos considerar de pessoas que lamentam a transição na idade adulta. Vários são os fenômenos sociais da época que testemunhamos em nossos consultórios, que viralizam-se nos adolescentes. Desse modo, é fundamental que se faça uma escuta atenta, que não seja negligenciada a cautela que envolve a introdução de tempo, como a acolhida da palavra da criança e do adolescente, criando possibilidade de encontrar novos significantes e numa nomeação que permita evitar uma decisão irreversível. O texto de Fabian vai em crescente retumbante, pelo menos para mim, em sua densidade e abrangência. A leitura, em um primeiro momento, me pareceu intrigante, tantas referências de outros discursos, mas penso que é justo aí que reside sua riqueza. Escutar esses discursos, ler, compreender, onde alguns deles esbarram, seus teóricos esbarram, param ou simplesmente não querem mais ouvir a psicanálise. Foi isso, gente. Ana. Oi. Então, muito obrigada pela sua leitura, não é? Do texto, vamos conversar e tentar tirar consequências dela. Vamos, sim, Cassandra. Antes disso, que passou batido no começo, Késia tem um material para exibir, e a gente se falando, considerou que seria agora o momento mais indicado para a gente exibir essa pequena vinheta, antes da gente continuar a discussão. Pode ser assim agora, Késia? Pode sim. Com você, então. Tá, ok, obrigada. É um teaser feito pela Comissão de Arte e Mídia, né, sobre a temática da jornada. É um minutinho só, vou transmitir aqui para vocês. Isso, gente. Obrigada. Obrigada, né? Parabéns. Bravo aí para a invenção, para a criatividade da Comissão de Arte e Mídia, né? Que já aquece um pouco essa discussão, né? Trazendo através dessa montagem, dessas imagens, né? Exatamente o tema, o enigma, né? Essa questão enigmática que nós estamos iniciando essa conversa, essa discussão aí em torno disso. Muito bom o material, Késia. Excelente. Obrigada. Então, Ana, eu vou, né, assim, fazer só para dividir um pouco o nosso tempo, eu vou fazer algumas pequenas reações, eu acho, ao que você trouxe, ao que você nos apresentou, né? Antes de abrir aí, de fazer circular a palavra para a gente ver como a gente aproveita, né, esses elementos, esses pontos. Depois eu vejo o chat, tá? Tem algumas coisas circulando aqui, mas eu vou deixar pedir só um tempinho, que aí eu vou para lá.
Eu queria começar pelo fim, Ana, pelo que você trouxe no final, né? No que você destaca aí, a partir do texto do Fabian, né? Quando ele aponta para a necessidade da psicanálise, do psicanalista ter cautela, né? A cautela na acolhida, né? Na perspectiva clínica, né? Na acolhida de uma demanda, né? Qualquer que ela seja. Exatamente porque, né, há muitas nuances, sobretudo em relação a essa questão trans, né, que é, digamos assim, o ponto alto, né, do texto, e não é à toa, né, que o Jacques Lamillet, o campo Freud, para o campo freudiano, né, 2021 é considerado o ano trans, porque nos coloca, né, coloca em discussão essa questão, né, como as transexualidades estão interpelando também os psicanalistas, não só os psicanalistas, mas toda a cultura, né, a política, certamente, o campo das ideologias, e na perspectiva psicanalítica, como é necessário, né, a cautela. Né, e seus preconceitos também, né, Cassandra? Como, Ana? E seus preconceitos também, né? E seus preconceitos também, exatamente. Sim. É uma oportunidade, né, eu acho. Sim. Essa questão abre essa oportunidade, né, para o discurso analítico de poder, né, revisitar isso aí, né, todos esses paradigmas aí, ao mesmo tempo que mantendo essa perspectiva da cautela, né? Eu queria um pouco chamar a atenção a isso, sobretudo quando se trata na questão das crianças e dos adolescentes. Sim. Então, porque são demandas diferentes, né? Porque é preciso levar em consideração, né? Me parece que a centralidade do conceito de gozo para a discussão, né? das teorias de gênero, né? É fundamental. Sem o gozo não há como fazer essa discussão, né? Fica alguma coisa ligada aí puramente, né, a questão das posições, mas sem levar em consideração a posição do ser sexuado em relação ao gozo, né? Então, você destaca essa centralidade, né, do conceito de gozo, né? Coisa que, por exemplo, em Foucault, né, o Fabian ele assinala de forma muito clara como Foucault ele fica aí na antessala. Foucault se embaraça com o prazer, né? Tomando o prazer numa perspectiva idealizada, mas desconsiderando exatamente a pulsão de morte, né? E que é enigmático, a gente não sabe até o que fez Foucault parar nesse momento, né? Eu acho que é algo extremamente enigmático. Mas que, né, que uma posição aponta, política, quer dizer... isso, né? Mas que aponta para esse limite, né? Um certo limite aí, porque desconsidera, né, a questão, elude nesse sentido o vazio, né? Esse vazio do gozo, como você diz, essa não complementariedade, né, presente aí na posição de gozo do sujeito, né, que é o que faz não existir a relação sexual. Então, o prazer como esse ideal não consegue dar conta, né, desse enigma aí da sexuação, né? Então, quando você diz assim, o tamanho da questão, né, esse tamanho da questão gênero, né, o tamanho desse campo, a complexidade dele e, ao mesmo tempo, a convocação, né,
para que os psicanalistas se ocupem disso também, nesse diálogo, né? Nessa conversa necessária com a subjetividade da sua época, me parece, Ana, que é o que faz uma aposta quando você pergunta assim, mas então o que será da subjetividade futuramente? Eu acho que é isso que a gente está às voltas, não é? Pegando no que o outro social, né? Através das suas dos seus sintomas, né? Através das suas apresentações, vem nos interpelar, né? E nós estamos aí às voltas com esse desafio, né? Com essa questão aí para tentar dar conta dela, né? Aproximar-se dela. Então, indo um pouquinho, né? Indo um pouquinho mais, assim, de algumas coisas que eu peguei que foram importantes para mim no texto, né? Na leitura do texto, eu vou trazer, né, alguns outros elementos, tá? Para contribuir e a gente poder claro, acrescentar aí ao que você já trouxe, né? Então, a questão, né, quando o Eric Martin, né, que também é um autor, né, citado pelo Fabian, né? Sim. Quando o Eric Martin, né, coloca, né, que o sujeito transexual, né, ele acredita em uma identidade de gênero sexuada, em um verdadeiro sexo ao qual se quer chegar, né, como se houvesse um outro sexo também ideal, né? Esse desacordo aí com o que a questão trans, né, levanta, leva a entender que existiria um sexo que não houvesse descompasso, né, como se esse sexo ao qual se pretende, né, transitar, ele se acomodasse perfeitamente, né, não houvesse rasura, não houvesse mal-estar entre um sujeito e o seu, né, a sua relação com esse gozo sexuado, né? Então, esse outro sexo, na questão trans, me parece fundamental, né, considerar a importância dele. Então, um outro ponto, né, que eu achei interessante também é esse próprio princípio, né, que você fala no início, né, a partir de Lacan, o ser sexuado se autoriza de si mesmo e de alguns outros, e a radicalidade desse enunciado, ele nos aponta exatamente para que essa escolha, né, que é também algo assim tomado numa perspectiva ideal, né, a partir do sujeito de direito que pode escolher, então, isso me parece que só denota que essa escolha ela nunca deixa de ser forçada. Então, qual é a aposta, qual é a oferta do psicanalista frente a essa questão? Me parece que verificar um pouco essa escolha forçada, não é? Ela é autorizada de si mesmo, mas também de alguns outros, né? Ou seja, o significante aí, né? Que marca, que traz essa perspectiva do campo da alteridade. Não há como ser fora disso, né? E essa utopia, né, que o direito, né, ele garante ao sujeito, se por um lado tem uma perspectiva extraordinária, é claro, é preferível isso do que os sujeitos vivam
silenciados e mortificados, mas, por outro lado, traz essa questão com a responsabilização de cada um por essa escolha que é forçada, né? Esse paradoxo, eu acho, o paradoxo que a cultura traz nesses tempos, né? Onde a questão trans ela toma cada vez mais uma importância, né? Uhum. Então, uma outra... Isso que você diz, né, Cassandra, eu acho que é uma coisa assim, que você pode ver exatamente quando o Fabiano, no texto, ele vai apontando, né, até uma pesquisa que foi feita, né, quantificando mesmo os adolescentes que desistem, como as coisas se viralizam entre eles. Quer dizer, isso é um ponto importantíssimo, porque mostra que é o outro, né, que de alguma forma está interferindo aí nessa posição que esse sujeito vai tomar, né? Quer dizer, os laços a partir de suas escolhas de gozo, e ele vai, né, se sentindo, e eu acho que é por isso que a própria... eu acho que o próprio caminhar da nossa civilização, né, o que a gente precisa ter cuidado é exatamente por aí. Sim, né? Eu acho que é preciso. Cuidado de preservar o lugar da palavra. Sim, é preciso considerar, né, a incidência do outro, né, nessa escolha. Sim. É preciso considerar isso. Não numa perspectiva, né, como às vezes a psicanálise é tomada, né, e que o Fabian ele apresenta, né, um pouco isso, os equívocos de algumas leituras que tratam, né, o discurso psicanalítico como, né, como esse calcado, né, nessa posição mais, digamos assim, mais reacionária, mais falocêntrica, né? Mas eu acho que não para isso, mas para poder interrogar um pouco mais, né, para que essa escolha ela possa ser interrogada aí. Isso. E tem um texto de Fabian que está no site da Jornada também, né, que ele, inclusive, brinca, diz que ficou brincando entre os colegas, foi um texto que Beth traduziu, e que de enunciações de psicanalistas, de pessoas que veem a psicanálise, aliás, não é de Jade Saez, né? São algumas frases dele, e que eles ficaram se divertindo para ver o que era verdadeiro e o que era falso sobre a questão do que é transmitido da psicanálise, né? Uhum. Então, veja, como ele diz aqui, lá no final, né, eu achei muito, muito clara a posição dele nesse debate aí, né, com toda essa teoria essas teorias, esses discursos de gênero. Sim. Ele diz o seguinte: certamente que não pertencemos ao grupo daqueles que pretendem deixar o sujeito aprisionado em um diagnóstico estigmatizante e patologizante de disforia. Diagnóstico que, como anuncia um dos médicos no documentário sueco, não considera que existem muitas patologias verdadeiras associadas à classificação errônea e arbitrária. Não é? Quer dizer, não é isso, não é que a psicanálise, né, queira deixar o sujeito aprisionado nisso, né? Mas como poder escutar, né, no 1 a 1, nessa demanda de 1 a 1, né, um sujeito sem a pressa, né, em responder a essa demanda. Isso. Né? Então, isso eu achei precioso, assim, né? Mesmo que a psicanálise corra o risco de se colocar em uma posição conservadora nesse sentido, né? Nesse debate, nesse grande debate. Porque o que ela preconiza é
se dar a palavra ao sujeito, né? Deixar que o sujeito às voltas aí, com esse enigma transgênero, transexual, cis, homo, enfim, seja qual for, né, essa nomeação, essa identificação, que o sujeito possa falar sobre isso, né? Que a psicanálise ela se posicione fora de qualquer postura ideológica, né? Eu achei isso precioso, porque me parece que, né, a ideologia, né, não leva em consideração esse real a partir da escolha de gozo, da posição de gozo. É esse o real. Sim. E, enquanto psicanalistas, só podemos abordar, né, estar às voltas com essa questão aí do enigma a partir do gozo. Fora disso, vamos estar falando como sociólogos, como políticos, mas não como psicanalistas. Então, me parece que, né, manter essa orientação, né, não perder de vista o valor enigmático, né, do que é a sexuação, né, dos avatares da sexualidade, né, para cada um é precioso. Né? É como a psicanálise pode estar no debate, né, da altura do debate da subjetividade. E eu acho, Cassandra, que a gente lê entre linhas também, né, que eu acho que é uma coisa preciosa que esse texto tem, que é a posição, que é exatamente aquilo que numa primeira leitura talvez tenha me assombrado um pouco, mas é a maneira como ele entra para conhecer, né, e poder estabelecer a partir daí um diálogo, né, com esses autores. Sim, sim. Né? Sim. E daí é o que Millet propõe mesmo, a docilidade, né, diz respeito também a ouvi-los e, de alguma forma, poder tecer um diálogo com eles. Mesmo que em determinado momento pareça impossível, mas é preciso conhecer até para poder criticar, né? E dizer, olha, aqui não está, né? A precisão, eu acho que isso é uma coisa preciosa desse texto. Sim, sim, sem dúvida. Quer dizer, resgatar aí, né, o poder da palavra, né? O poder da palavra como sendo essa, não recuar disso, né? Não abrir mão do dispositivo da palavra, né? Inclusive do inconsciente, né? Como tendo efeitos, né? Efeitos subjetivos, aquele texto de Freud, né? As consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. Isso me parece que continua de uma atualidade extraordinária, porque é preciso tirar consequências da diferença sexual aonde quer que ela se localize, porque a diferença sexual ela se localiza, né, na sexuação, não há como, não é? Ainda que nas homossexualidades, e, enfim, na experiência com o travestismo, seja qualquer que for a expressão da sexuação, a diferença sexual está colocada lá, né, para cada um de uma forma. Então, como é que o psicanalista ele pode entrar, né, nesse terreno aí, tirando, né, sendo esse promotor, né, dessas consequências, o que não tem nada a ver com os movimentos identitários, né, com as causas sociais, com os direitos, o campo do direito, né? O campo do direito me parece que precisa ser assegurado, precisa ser preservado. Sim. O debate democrático é uma condição sine qua non, inclusive para a própria psicanálise, para o próprio exercício da psicanálise. Não é fora do debate democrático, é dentro dele, mas, ao mesmo tempo, é se extraindo disso, né, numa perspectiva êxtima, para poder não se perder, para a psicanálise não se perder, né,
nesses discursos, né, que recortam, que atravessam, mas que não têm a propriedade de discussão, porque desconsideram alguma coisa que, para nós, é a orientação ao real, né? É a posição de gozo, né? É essa posição de gozo. Pois é, são essas escolhas sexuais, é o modo como cada um vai poder fazer suas escolhas, diz respeito mesmo a esse modo como eles se arranjam, o modo muito singular de cada um, no sentido de sinodar nas dimensões real, simbólico e imaginário. Isso. Que eu achei bem precioso, bem preciosa, Ana, a distinção que ele faz também entre esses enodamentos, né? Por exemplo, no transgênero e no transexual, né? O transgênero como tendo essa nova identidade, essa nova nomeação, esse novo corpo, enodando esses 3 registros. Né? Isso. No transexualismo, não necessariamente é preciso uma transformação de corpo, mas alguma coisa precisa estar aí colocada, relançada, digamos assim, no campo da invenção. Né? Sim. Como os sujeitos se inventam, né, a partir da sua incursão por esse sexual e por essa invenção desse corpo, né? Que não é tanto anatômico, mas é erógeno, né? Nessa perspectiva seriam, né, mais ou menos esses elementos aí que a gente pode recolher do texto, né, dessa primeira aproximação aí com as ideias, né, Eu acho que Beth estava falando, a gente abre agora, Cassandra? Acho que sim, são 9 horas, né? Eu acho que você acha que é um bom momento, Beth, para a gente circular? Cassandra, podemos abrir, né, conversar, participar aí da conversa que vocês iniciaram de uma forma... Baixinho, Beth, teu som. Tá. Aqui. Sim, eu estava dizendo que sim, que acho que está um bom momento das pessoas poderem engajar nessa conversação que vocês iniciaram e que trouxeram pontuações tão preciosas e tão importantes, né? Esse tema que está tão premente na atualidade hoje, né? Acho um bom momento. Então, vamos lá. Acho que a palavra está facultada. Eu vou tentar acompanhar ao mesmo tempo que está colocado aqui no chat, tá? Para ver se tem alguma questão. Mas, enquanto isso, eu aproveito para dizer que uma coisa que me tocou muito, que vocês duas pontuaram bastante do texto de Fabian, é exatamente o que, para mim, vai mais na contramão da psicanálise, é essa foraclusão do sujeito e da palavra, né? E desse adeus à dialética, né? Como Fabian deixa ver aí, e acho muito boa, Cassandra, a sua pontuação de que o analista aí tem que apostar, mesmo correndo o risco de ser considerado conservador, mas de apostar na palavra do sujeito e dar ao sujeito a oportunidade de dizer o que é para isso essa experiência que ele está vivendo, antes de se fazer uma passagem diretamente a uma intervenção no corpo, como ele traz no texto, irreversível, e em muitos casos, né, produzindo a posteriori reações muito conflitivas e danosas ao sujeito, né, a ponto de gerar algumas desorganizações. Então, esse para mim foi um ponto que me tocou bastante no texto do Fabian, e que você pontuou aí, que a Ana também traz isso na apresentação dela. Sim, certamente. Eu queria, isso que você fala me fez lembrar, né, por ocasião do fórum, né, do Zadig,
agora no começo do mês, me ocorreu agora sobre um comentário que Romildo fez na última mesa, não é? Quando, nessa busca, né, para poder, nesse debate, nessa interlocução aí entre a psicanálise e o campo da cultura, mas buscando, né, a especificidade mesmo, né, do ato analítico, da posição do analista. Romildo, eu gostei muito de uma contribuição dele, porque ele diz assim, ok, assim, o que importa, né, assim, ao psicanalista exatamente a partir do sintoma, né? O analista só pode dizer alguma coisa sobre a questão das transexualidades a partir do sintoma, né? Se há sintoma, porque fora do campo do sintoma não há o que um psicanalista ter muito o que dizer. Ele pode ser um progressista, por exemplo, pode ser um democrata, ele pode ser um sujeito né, assim, extremamente antenado com as questões do seu tempo, da sua época, mas enquanto psicanalista é pelo sintoma que ele vai poder falar alguma coisa. Temos Liege Cleide com a mãozinha levantada e algumas questões aqui no chat. Cassandra, só complementando isso que você trouxe da ideia que Romildo, da contribuição de Romildo no Zadig, ele diz que esse é o preço a pagar, não é? O sintoma é o preço que o sujeito paga nessa invenção, nesse arranjo com o enigma, né, diante do sexual. Acho interessante que é aí que o psicanalista entra, né? Esse preço a pagar que o sujeito tem na sua invenção, da ordem do sintoma, né? O que diz de cada um. Estava me lembrando exatamente disso. E o preço é para cada um, né? Para cada um. Não se dá esse preço num movimento identitário, né? Exatamente. São as identificações, as que ele vai assumir ou as que ele deixa para trás, né? Esse arranjo aí. E temos muita gente aqui. Temos Liege, Cleide, Gisela, Margarida. Eu não sei a ordem. Eu vou começar com Liege, porque foi a primeira que eu vi. Não, foi Cleide, antes de então, mim. Cleide. Depois eu escrevi. Serei breve. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Cassandra e a Aninha, né, por disparar esse debate que nos move, nos mobiliza e faz pensar muitas coisas, né? Teremos um tempo aí longo, não é, Betty, Gleice, Lapenda, para a gente discutir. Eu queria pensar a partir de algo que parece paradoxal, mas que me parece que é uma das grandes contribuições da psicanálise ao debate, que, diferentemente de Foucault, né, frente a essa questão desse erro aí inicial, Lacan parte do gozo para falar dessa sexuação, né, desse ser sexuado. Mas, ao mesmo tempo, a psicanálise não abre mão da diferença sexual, né? Quer dizer, como a gente pensar a grande contribuição que o falo deu, né, a significação fálica nos tempos de Freud para, de uma certa forma, dizer dessa diferença sexual, onde, né, Cassandra recuperou uma frase de Lacan, do Seminário 21, né, de que o falacer, né, só se autoriza, né, de si, se não de si, e a partir de alguns outros, né, na sexuação. Então, parece que diferença sexual remete a essa relação com que o sujeito tem que se haver com o outro, né, a partir desse ponto que é o um, né, então me parece que esse contraponto entre o um, que é do gozo, com a diferença sexual, é o grande enigma que a gente fica aí tentando interrogar sobre a sexuação. E a questão trans, me parece, algo aí que a gente realmente tem que ter uma certa docilidade para aprender com o que os sujeitos trans nos trazem,
parece que há algo que passa a ser uma certa, eu vou usar uma expressão, para alguns sujeitos que leva à angústia, uma certa caricatura do próprio falo, né? Bassols, ele recupera uma expressão muito interessante e que o teaser que Kézia soltou foi fantástico em relação a isso, que ele chama do Murphy fálico dos corpos, ou seja, como não há mais esse balizador, né, para estabelecer a diferença sexual, o sujeito está fazendo uso da cirurgia do próprio corpo para, né, um simulacro de diferença sexual, para estabelecer um certo simulacro dessa diferença. Então, me parece que a contribuição que a psicanálise pode dar aí é recuperar alguma coisa desse real, né, do impossível de simbolizar, né, a partir daquela ideia de Lacan, de que no inconsciente, de Freud, né, e que Lacan e que Bassols vem retomar atualmente, do que no inconsciente não se inscreve a diferença sexual, se inscreve o A1. Então, como o sujeito vai se virar com essa não inscrição da diferença sexual, fazendo uso, né, de uma diferença sexual, mas que vai sempre remeter a algo de uma diferença absoluta, né? Então, parece que a psicanálise ela pode dialogar aí nessa, não ficando só na lógica do A1, que A1 é isso mesmo, que o ser sexuado tem que se virar, mas que invenção cada um pode dar nesse A traço sexuado, né? No que é assexuado, né? E parece que os trans estão tentando estabelecer aí qualquer coisa, alguns frente à nomeação, só a mudança do nome, que é muito interessante, quando se adquire um nome social, como algo se apazigua aí, e a cirurgia, por exemplo, já não mais se coloca, né? Nós tivemos experiência com alguns sujeitos nessa dimensão, né, do nome, da nomeação, da mudança de nome, dessa mudança simbólica aí do nome. E é muito interessante as invenções que se faz nesse campo. Uhum. Então, geralmente são nomes criativos, né? São nomes que nomeiam algo da dimensão de um gozo aí, né? Mas que tem um corpo aí sexuado para o sujeito dar conta. Né? Então, eu acho que temos muitas coisas aí. Muito a pensar, Cleide, muito a pensar, muito a aprender, de fato. Como a psicanálise pode contribuir, né? A partir do que ele sugere, né? No final, o Fabian, muito interessante no texto dele, né? Que Beth retomou, né? A questão com a dialética, né? Entrar no discurso da tradição ou no discurso ideológico ou da performance ou essencialista, né? Qualquer que seja esse discurso. Isso. Sei que eu gostei muito, né, das questões que vocês trazem e vamos sair diferente desses seminários aí preparatórios. Vamos seguindo. Liege, né? Vamos fazer essa rodada, depois a gente vê como é que faz, então, Liege. Eu gostaria, né, em princípio, de agradecer, né, o texto de Ana Maria, né, acho que fez, né, um apanhado assim, muito, né, dos aspectos mais importantes do texto, muito bom. Os comentários de Cassandra, excelentes. Eu acho que esse momento inaugural aí traz para a gente assim, um desafio muito grande para pensar, né, o que é que a psicanálise vai poder realmente trazer sua diferença aí nessa discussão. Eu fiz a leitura desse texto, assim, eu acho que talvez da mesma forma que Ana Maria, assim, com um misto de satisfação com um saber novo, né, com alguma coisa nova para a psicanálise, mas assustada também com essa dimensão que a discussão de gênero traz, deixa a gente um pouco desbussolada, né? Eu acho que a própria discussão de gênero também tem essa dimensão de desbussolamento, né? Eu percebo que quando a gente está nessa dimensão, tem algo de generalizado, inclusive, nessa dimensão de desbussolamento em relação ao gênero, né? E eu, tentando pensar essa questão aí, eu fiquei fazendo algumas perguntas que eu gostaria que vocês que leram, se aprofundaram mais no texto,
se a via que eu estou pensando faz algum sentido e tal. Então, pensando essa ideia da desorientação generalizada, ou desse desbossolamento generalizado, né, em relação às questões de gênero, eu fiquei pensando se essa desorientação passa, se ela não passa por essa queda que a gente chama do falocentrismo também, né? Ou se a gente já pode esquecer o falo como alguma discussão quando se vai falar de gênero, né? Quer dizer, o que essa queda do falocentrismo traz dessa desorientação? Essa falta, né, que o texto aponta, dessa falta de apoio da borda fálica, né? Porque o falo exatamente representa esse acesso do sujeito ao simbólico, né? Ao campo do universal. Quer dizer, é exatamente no contraponto ao universal que se constrói as singularidades, né, dos sujeitos. Então, parece que uma das preocupações apontadas pelo texto são justamente as saídas universalizantes, né? Você vê que a ciência aponta para uma saída universalizante, a lei entra aí como uma saída também universalizante, e parece que a grande contribuição da psicanálise é pensar as saídas no singular, no um a um, não um gozo, né? Não é o gozo geral para todos, né? Mas o gozo de cada um. Eu acho que o texto traz exatamente essa dimensão que parece que tanto a ciência aponta para uma possibilidade de gozo generalizado, universalizado, né? O universalizante, como essa lei também universal para todos, né? E eu acho que a grande contribuição e a diferença da psicanálise é apontar essas singularidades dentro desse universal, né? Que a ciência não escuta, a ciência fora flui, e a lei coloca como se fosse uma coisa igual para todos, né? Então, me parece que foi um pouco por aí que eu vi essa grande contribuição da psicanálise para essa discussão, né? É mais um comentário só, mas eu gostaria de ouvir vocês em relação a isso que eu falei, desse desbossolamento, de uma certa forma, e a queda do falocentrismo, né? Se faz sentido a gente pensar isso ainda. Ok, Liege. Margarida? Então, boa noite também, gente. Quero também agradecer aos textos de Ana Maria, das contribuições que Cassandra destacou, foram muito ricas, um texto muito complicado, assim, porque deixa a gente desnorteado mesmo, acho que Liege disse bem, não é? Trazendo todo esse contemporâneo que há na questão de gênero, que a gente é acostumado muito a ouvir a singularidade, a gente às vezes se esquece do que está acontecendo, né? E eu acho que é importante que a psicanálise também se localize nesse discurso social, né? Por isso a gente fica tão desbussolado, porque, de fato, a gente não é treinado para lidar com o que está acontecendo, né? E a gente está precisando se engajar mais nessa questão. Quer dizer, eu vejo que o enigma, como o texto traz da sexuação, está exatamente na questão da diferença sexual, né? Quer dizer, como localizar a diferença sexual que não se inscreve, como o Cleide já destacou, né? No inconsciente, como o Bassols, no seu livro, traz também, né? Na resposta apreciada. Quer dizer, uma vez que essa diferença sexual não se inscreve, nós estamos diante de um problema grande, na medida em que temos, por um lado, a não inscrição da diferença sexual, por outro, a queda do pai e do falocentrismo, como Liege localiza. Então, onde é que vem emergir o que é universal? No corpo. Me parece que é como a Marilene Bruce traz, é o homem, é o corpo do homem, que é agora o que universaliza. Então, o universal está no corpo. E é o corpo que está sendo o objeto da questão trans. É exatamente em cima do corpo. E num corpo que pretende inscrever no corpo a diferença sexual. Quer dizer, como o Fabian diz, o trans acredita na diferença sexual no corpo, no gênero. Acredita que se ele se tornar mulher sendo um homem, ou se tornar um homem sendo mulher,
ele vai estar na posição hétero. Isso aqui é interessante. Quer dizer, como ele diz mesmo, o trans quer se transformar em hétero, diz o Fabian, para viver seu desejo homo na denegação. Eu achei essa indicação genial, quer dizer, ele se transforma em hétero para poder viver a homossexualidade dele numa denegação, né? Fazendo acreditar que se transformando no corpo há uma transformação na sua fantasia hétero, né? De querer ser hétero. Isso é que é curioso. Então, acho que a gente, na psicanálise, sim, temos que ouvir, mas nós precisamos nos habilitar, nos preparar para lidar com isso, porque é uma questão complexa, é um desafio, não é? Ainda mais quando ele traz, né, outra indicação que eu gostei do Fabian, essa diferença entre o sujeito trans e o sujeito, como ele diz, o sujeito transgênero transexual. Né? Quer dizer, quando a gente está diante de um sujeito trans, a parceria ainda está com o outro. Então, a gente pode, de fato, lidar com as fantasias, com o santome, pagar o preço do santome, mas no sujeito transexual, ele diz que a parceria é a medicina, é a ciência. Ele faz a parceria com a ciência. E aí, Bassols vai dizer nesse texto, às vezes não tem volta, é um gozo sem volta, porque não dá para experimentar, modificar o corpo e depois tentar voltar. Há uma inscrição real aí, está se mexendo com o real sem retorno, sem volta. Então, eu acho que realmente nós temos aí na psicanálise não é bom a gente poder escutar, mas escutar o quê? O que nós temos para escutar? Né? Nós temos para escutar o quê em relação a esse corpo e a essa inscrição da diferença? Né? Como o Cleide também destaca a questão do uno, né? Onde é que está? Vamos lá dizer, o gozo feminino é o único gozo que existe, enfim. Mas como a gente trabalhar com esses conceitos diante de um desejo real de um trans? Né? A gente tem que contar com isso, é um desejo de se transformar. Bom, era isso aí que eu queria trazer. Ok, Margarida. Gisela. Bem, eu queria inicialmente também, não é, agradecer tanto a Ana Maria quanto a Cassandra o comentário dos textos, né, a leitura, né, que a Ana fez do texto que ela escreveu, os comentários de Cassandra, que já deram conta, não é, de uma aproximação muito boa do texto. É que o assunto, realmente, o tema, é muito complexo mesmo. E pega vários ângulos, várias coisas. Mas eu queria fazer um recorte, né, em cima da questão do enigma, porque eu acho que, inclusive, é um dos temas, o nome da nossa jornada, né? O enigma da sexualidade. Sim, é um enigma mesmo, e é um enigma grande. Por quê? Porque, conforme o Fabian coloca no texto, nós estamos confrontados com a sexualidade e com a questão do real, né? Mas de que real se trata, né? E de que fato, qual é esse real que está em jogo, né? Porque a questão que se coloca, né, da sexuação, né, confrontando, né, o lado dos héteros e o outro lado que vai pegando tudo, né? Tanto homo, como trans, como transexual, como transgênero, como cis, como queer, por aí vai, não é? Tudo isso, não é, forma um grande grupo, bastante diferentes entre si, mas, não é, que estão centrados na questão desse gozo, né? Então, é esse gozo, né?
esse gozo que fica pré-simbolização, pré-castração, né? Antes, né, da questão, como Liege falou aí, não é, da borda fálica, né? Então, a Lacan diz, não é, que o verdadeiro gozo, não é o gozo feminino, né? E a gente sabe, né, Miller coloca no seminário dele, o Ser e Um, toda a questão da feminização do mundo, né, que todo mundo já falou muito, inclusive eu já apresentei um texto e tudo mais. Então, há uma busca pelo feminino, há uma tendência à feminização. Isso tanto vale para homossexuais masculinos, como lésbicas, tanto faz, como também os trans que querem passar de homens para mulher, como os que querem passar de mulher para homem. A busca é do gozo feminino, né? É do gozo sem limite, no gozo infinito, né? Então, é essa o gozo, né? E isso tem a ver com toda a questão, né, da diferença, lógico, da diferença, né, da pequena diferença, como chama Lacan, né, seminário 19. Mas essa pequena diferença não é a da anatomia, né, como se fala muito, não é a da anatomia, como se pensa, inclusive, os transexuais, né? Mas, de todo modo, não é da imagem. E essa imagem é construída, não é, pelo olhar, é construída, não é, pelo olhar, nas primeiras relações dual, não é, com o grande outro materno. Então, aí está toda a questão, não é, da diferença, e quando não coincide a diferença da imagem construída com a verdadeira imagem do corpo. Então, Lacan fala, no seminário 19, que há um erro do sujeito, né? Há um erro, e o que fazer com isso, como diz Margarida, né? O que fazer com isso? Se aí isso vai avançando na constituição de uma subjetividade, não é? E, de repente, não é, a pessoa quer, né, partir para uma outra experiência, não é, fora das fórmulas da sexuação, né? Aí temos, então, a docilidade do psicanalista, né, em trabalhar essa escolha forçada. Isso está tudo no texto. Quer dizer, alguma coisa. Outras coisas que eu falei foi Lacan, pegando Lacan, né? Mas, basicamente, a escolha forçada, né, o Fabiano trabalhou bastante. Uhum. É o grande enigma. Era o que eu queria trazer. Ok, Gisela. Gleice, você está com a mão levantada? Consegui agora levantar. Certo. Está aberto o microfone? Tá. Bom, esse texto, né, quando a gente escolheu para trazer, que eu trabalhei junto com Ana Maria na tradução e na revisão, foi muito difícil fazer isso, principalmente porque foi muito difícil de achar todos os trabalhos que ele citava e a gente não achava, né, Ana? Depois, finalmente, a gente conseguiu. E é um texto assim, que exige... nós estamos introduzindo isso agora, mas que exige, acho que, um trabalho ao longo de toda a nossa preparação, né, da jornada. Eu queria destacar, já foram destacados vários aspectos, eu queria destacar três aspectos aqui, três questões, talvez se dê tempo. Uma seria, primeiro, pensando um pouco, porque no texto dele tem a conversa, o diálogo com o direito, porque esse é um texto que foi escrito numa discussão na Espanha, em cima da toda a reformulação que está havendo na Espanha das leis. Então, ele faz uma discussão com o direito, e ele faz também uma discussão com a medicina, introduzindo uma discussão com os movimentos, né? O movimento queer, o movimento feminista. Então, a gente podia abrir aí vários leques, que é super interessante. E, ao mesmo tempo, ele vai recorrer no movimento queer, ele vai recorrer e citar autores que fazem um diálogo com a psicanálise. Os que não fazem, aqueles que negam e trabalham Lacan,
que é o caso, por exemplo, do Corpo Preciado, né? Que vai com Lacan até uma parte, mas que desconhece o Lacan dos anos 70, né? O Lacan do mais ainda, o Lacan do gozo. Então, é interessante porque depois de você, quem não lê o texto, leia com essas referências, a gente pode achar, inclusive, na internet, a gente vai colocar nas referências, estamos aí construindo as referências, mas é interessante ler para a gente ver que tem uma possibilidade de diálogo. Então, eu queria destacar uma questão que é o seguinte, quando ele vai dizer, né, que o que cabe ao analista é introduzir a palavra, ou seja, é introduzir o sujeito dividido, e que é exatamente, né, Lacan vai dizer, ele vai dizer que a divisão do sujeito, eu queria trazer essa questão, que a divisão do sujeito é o destino do homem científico, ou seja, de um lado, a ciência busca foracluir o sujeito, a divisão, o inconsciente. E aí eu me lembrei de um filme que eu recomendo, que chama Estocolmo, que é o caso do Heisenberg, que é quem trabalhava para Hitler para tentar construir a bomba atômica. E ele foi aluno Boa, que era um judeu que morava na Suécia e que entendia muito disso e que acompanhava todo o trabalho dele, era o pai espiritual dele. Então, ele vai para uma viagem, ele visita o Boa, que eram judeus, para discutir essas questões éticas, se ele deveria avançar ou não, né? E ele faz um lapso na teoria dele e o Boa diz para ele, você esqueceu um pequeno detalhe, mas é esse detalhe que salvou a humanidade, porque ele não desenvolveu a bomba atômica e Hitler não teve a bomba atômica. Por um pequeno lapso, um esquecimento que tinha a ver todo com a figura paterna, com o papel que Boa representava na vida dele. Então, tem o sujeito dividido da ciência, que é um sujeito, né, vamos dizer assim, totalmente foracluído, mas ele está lá. E eu achei interessante, pela primeira vez eu entendi o que Lacan quer dizer, que a divisão do sujeito é o destino do homem científico, né? E o sujeito, na época da tecnociência, que o que a gente tem hoje não é nem a ciência, a tecnociência, eu fui até ver, por exemplo, o nome trans está em vários campos da inteligência artificial, é o transhumanismo, é o transhumano, e eu acho que esse é um aspecto para a gente talvez discutir um pouquinho mais e pensar, né? Quer dizer, o que a tecnicociência faz com o sujeito, e é com essa tecnicociência que a gente está tendo um contato e uma relação. E eu acho esse momento da nossa jornada muito rico, porque é uma possibilidade, e nós vamos, durante as preparatórias e as referências que a gente traz, nós vamos ter a possibilidade de uma escuta dos sujeitos trans, temos até já entrevistas que foram realizadas, que é o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo a partir desse momento com o Corpo Preciado, né? Isso que o Miller vai dizer desse ser dócil ao trans, significa poder escutá-lo, porque é um fenômeno da nossa época. E eu recomendo, teve um lançamento do livro do Bassols, que está muito bom, e Tiamorro e várias outras pessoas conversam com ele, e eles trouxeram algo muito importante, eu queria ficar por aqui, teria muita coisa para dizer, mas essa indicação eu queria fazer. Ele vai dizer, tanto Tiamorro como Bassols, de que a psicanálise, além dessa escuta do trans, que é fundamental, e essa conversa, sem preconceito, em forma de conversações, que é o que a gente está fazendo, para a gente poder aprender, porque são fenômenos que a gente não sabe o que é. Mas eles fazem uma pequena convocatória aos psicanalistas, que a gente precisa ter clareza que o trans dos anos 60, e que ainda existe hoje também, o trans que reivindica com uma certeza absoluta que quer mudar seu corpo, e que seria do campo da psicose, a gente precisa estar atento a isso, do ponto de vista clínico. Mas que tem um outro fenômeno, isso eu achei fantástico, foi até Tiamorro que trouxe e Bassols reafirmou, tem um fenômeno de época que tem a ver com a questão desse trans. Tudo é trans, tudo é passageiro, tudo é fluido, tudo está sempre a caminho. E que tem um gozo, isso eu achei interessante para a gente pensar, tem um gozo aí, né, nessa posição
né, de ficar nessa posição disso que não se fixa em nada, pode ir, pode voltar. E aí o risco, porque a medicina responde a isso que é passageiro, e que muitas vezes só uma mudança de nome, ou só vestir uma roupa, como a gente viu no caso, né, do evento que nós assistimos, na entrevista como era o nome? Esqueci o nome, né? Na entrevista que a Angelina realizou, que somente se vestir de mulher já era suficiente. Então, o sujeito Borghese. pode... Como? Ari Borghese. Isso. Somente a vestimenta, ou uma mudança de nome, que não é uma coisa que pode ser, que não é reversível. Porque, inclusive, o Vassal disse uma coisa nessa entrevista, que ele diz assim, se está exigindo que se espere até a puberdade, até a adolescência, mas o sujeito está em mutação, em mudança, até o final da vida. Então, é algo que se tem que ter muito cuidado, porque depois da cirurgia é irreversível, né? Então, eu acho que isso são questões, vocês podem ver depois eu vou colocar, a gente vai colocar no site, né, essa discussão que aconteceu lá, foi transmitida pela Grama, organizada pela Grama, em cima do texto do Vassal. E mais uma questão para fechar, agora há pouco, quem foi? Foi Gisela, trouxe essa questão, e que você vai dizer, né, que o gozo é feminino, e o Lohan, quando responde ao Preciado, e depois da conversa com o Preciado, da confusão que teve lá, e que ele vai comentar um passe, ele diz exatamente isso, Gisela. Ele diz o seguinte, ele diz, na verdade, é somente da posição feminina que se pode fazer uma identificação sexual, pois só há um sexo, e o sexo que existe é o sexo feminino. Ou seja, só há identificação sexual e que se faz desde a posição feminina, quer o sujeito saiba ou não, quer o sujeito queira ou não. Então, eu acho que isso nos traz assim, uma reflexão super importante. Depois eu vou ver se a gente localiza também esse texto do Lohan, se ele foi publicado. Não era interessante, Gleice. Interessante. Interessante, abre muitas outras questões, não é, para a gente prosseguir nessa pesquisa, né? Porque tem muitos pontos, né? Como Gisela disse, pode repetir esse final aí, Gleice, que você retoma, que ele diz, que Bassols diz, quer o sujeito, isso aí. Queira ou não, né? Queira ou não. Saiba ou não. O Lohan, e Bassols cita Lohan também, queira ou não, saiba ou não, é só da posição feminina que o sujeito pode, né, que ele diz, desde a posição feminina que existe uma identificação sexual. Né? Isso, então, interessante. Pensar interessante. A partir do não todo, né? Isso. O outro sexo, né? A coisa com o outro sexo aí, né? Isso, o sujeito está sempre referido ao outro sexo, né? Então, está posta a questão, né? Outro gozo. O gozo outro, exatamente. E aí, gente, o trans é psicótico, nem todos são, mas o psicótico, a gente precisa ter escuta para isso, para poder saber diferenciar. O psicótico, ele vai tentar, ele precisa mesmo da cirurgia, ele quer fazer isso com a mulher. Precisa de uma intervenção no real, né? No real do corpo. Para fazer existir a mulher, porque para ele, a mulher existe. Né? Mas eu penso também que em relação às crianças, né, isso é alguma coisa que exige uma cautela. Hoje mesmo eu escutei no consultório um pai, né, que está às voltas com essa questão, com uma filha de 10 anos, né, que ela colocou está colocando fita, os seios estão começando a despontar, né, a aparecer, a surgir, e ela coloca fitas adesivas nos seios. Né? E ela está começando a trazer essa questão, né? De que é um menino, que não é uma menina, que é um menino. Então, veja, é uma coisa que atordoa, né? Você não sabe o que é isso, né? O que é isso aí? Né? É alguma coisa, de fato, não é, de uma disforia, como se chama, né? Que não é um termo que não é mais
é usado, né? Nesse sentido de um profundo desencontro entre o seu corpo, ou é alguma coisa desses, né, desses elementos aí da sexuação vinculado ao outro, né, que estão aí, né? Então, é preciso uma certa cautela aí nesse sentido. Isso é fundamental, viu? Porque o discurso médico, isso é fundamental, porque, por exemplo, o discurso médico vai em cima de tomar a palavra, de mostrar esses depoimentos das em defesa da criança, né? Coloca quem falas das crianças como uma verdade que tem que ser acolhida, né? Uma verdade absoluta que tem que ter acolhimento. Não é acolhida, é mais validada. Sim. E tem um problema, por exemplo, no hospital, quando vão falar lá onde eu trabalho, no Hospital Geral Universitário, então você toma um susto quando vê eles falando sobre a questão, né, de gênero, porque é um negócio assustador. Temos duas outras pessoas que estão falando, para gente. Fechar, eu queria trazer um exemplo, como isso se abre, inclusive, para o campo da educação, a escola. Qual o papel que a escola tem? De fato. Né? Em Berlim, eles têm uma escola para criança pequena trans. Então, a criança começa a dizer que não sabe se que quer vestir cor-de-rosa, que não sei o quê. Eu tenho uma colega que levou o filho para essa escola, que queria ser menina. E esse menino, na adolescência, disse, eu não quero isso, não. Agora, não sei como que esse menino não ficou fixado. Porque imagina você fazer todos os estudos de uma escola trans, desde pequenininho. Então, tem muita implicação na educação, na medicina. Há muita coisa aí que a gente só está iniciando. Tem duas pessoas inscritas com a mão levantada, Rafael e Janaína, e a gente está com uma hora já adiantada. Então, vamos lá, Rafael. Como é que baixa? Boa noite a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Sim, ótimo. Eu não vou ligar a câmera, porque infelizmente eu estou num computador de mesa e aqui eu não tenho uma webcam, então não dá. Mas eu gostaria de agradecer inicialmente a todas pelas falas e pelos comentários maravilhosos. Eu sou um psicanalista em formação, né? Eu estou ainda estudando. Ainda não me filiei a uma escola, mas acompanho a EBP e acompanho a escola do meu estado, né, uma filiação que tem com a Escola da Bahia. Eu sou estudante, eu sou formada em psicologia, né, e eu trabalho desde os meus 13 anos de idade com as políticas públicas LGBTQIA+, né, e a questão relacionada às questões envolvendo a diversidade de gênero, sexualidade, isso sempre me interessou muito. Na graduação, eu tive o prazer de estudar bastante acerca do feminino, né, da feminilidade, e isso me despertou muitas coisas acerca da minha formação como psicanalista e a minha concepção de gênero, a concepção da sexualidade. Então, assim, eu acabei tendo uma percepção um pouco diferente da psicanálise e do que a psicanálise fala, né? Do que o Jacques Lacan fala. E uma coisa que me incomoda quando eu ouço pessoas falando, não é uma crítica, é apenas um incômodo meu, né? Porque eu não compreendo dessa forma, é quando a gente fala sobre a questão da psicose nos indivíduos trans, né? Porque quando eu ouço a palavra psicose, essa questão da topologia, eu não enxergo dessa forma, porque quando eu imagino a questão da necessidade das pessoas trans em fazerem a redesignação sexual, eu vejo e percebo isso no discurso das pessoas trans que eu tenho contato, porque assim, eu tenho muitas amigas que são trans e muitos amigos que são trans. Alguns desejam fazer a transição, outros não. A maioria não. Mas as poucas que eu conheço, o que eu percebo é que a tentativa de fazer, a tentativa não,
a ideia de fazer a transição de gênero, né, a transição sexual, ela está muito mais ligada à ideia ou à forma, eu não sei como eu poderia dizer isso de uma melhor forma, mas eu vou dizer dessa forma. A ideia de fazer a cirurgia vem muito mais de tentar adequar o corpo psíquico, né? Aquilo que é o psíquico dela, que já vem dela, da constituição dela, da forma como ela se criou durante toda a vida dela, dentro do processo dela, da feminilização dela, do enigma da feminilidade dela, para tentar, dentro dessa topologia, dentro desse corpo, esse corpo se adequar àquilo que ela sempre foi em seu corpo psíquico, com o corpo físico, né? Porque quando elas tentam fazer essa cirurgia, é justamente nessa tentativa de adequação, né? Claro que eu também percebo muitas coisas relacionadas às questões relacionadas aos enigmas da subjetividade feminina, né? Aquela questão do o que é ser mulher ter peito, ser mulher não ter peito, né? O que é ter cabelo grande, não ter cabelo longo. Então, muitas coisas estão relacionadas a isso. Por isso que isso me incomoda muito, né? Porque quando eu imagino uma pessoa trans, pela vivência que eu tenho de proximidade e dessas escutas que eu tenho, privilegiadas que eu tenho, de ter pessoas trans no meu convívio social, eu não consigo perceber essa psicose. Porque a psicose, para mim, ela está muito mais num outro campo, né? Está num campo muito mais diverso, num campo muito mais, vamos dizer assim, estrangeiro. Porque é muito fácil para pessoas cis, né, pessoas como eu, nascerem como nasceram, com o corpo masculino, se identificarem e dentro dessa própria topologia do corpo, ou seja, dentro do próprio toque, se identificarem e se satisfazerem dentro da própria sexuação, né? E se identificarem com esse corpo psíquico que a gente tem. Quando pessoas trans, na verdade, elas tentam justamente, dentro desses enigmas relacionados ao que é uma mulher, né, ou o que é um homem, tentar, dentro dessa topologia, identificar o que é o próprio corpo. Então, eu acho que talvez esteja muito mais voltado a escutar o próprio corpo da pessoa trans, e a própria pessoa trans ouvir o próprio corpo dela e entender o que dentro daquele corpo se faz sentido e significante significado para ela ter ou não ter, né, do que a gente simplesmente definir como uma psicose, né? Basicamente isso que eu queria dizer. Eu não sei se eu consegui ser claro, não sei se eu conseguiu estou sim, Rafael, conseguiu sim. A perspectiva conseguiu. Eu acho importante o que você levanta, sim, porque isso só reforça a perspectiva da gente tomar a questão no 1 a 1, né? A partir da singularidade de cada um. Nem toda né? Não sei como é o termo que se fala, mas transposição, né, de gênero indica aí a perspectiva da psicose. Mas é claro que a gente tem que considerar que alguns arranjos, né, na via, por essa via aí de uma solução, né, de uma suplência, é possível sim, né? Mas é por isso que é importantíssimo a gente não perder de vista, né, a perspectiva das invenções singulares para cada um, incluindo aí a psicose, porque a psicose também não é nada mais fora do assim, nada do outro mundo, digamos assim. Sim. É só uma solução singular de se arranjar com Sim. o campo da linguagem e com essa questão da diferença sexual, né? Então, acho que você corrobora essa cautela nesse sentido. Janaína... Isso que você coloca, né, Cassandra, eu acho que é importantíssimo a gente pensar um pouco mesmo também isso com relação ao próprio ponto da psicose. Sim. Né? Pensar. Eu acho que isso é muito importante também. Eu me lembrei de Millet, que tem um texto que pergunta, né, por que a gente é tão preconceituoso com a psicose, né? Como exatamente. Como se Cassandra, né? Só um pouquinho. Como eu levantei essa questão, eu queria dizer para o Rafael, o que eu quis dizer, fui eu que levantei a questão da psicose, da escuta clínica, é que nós temos que tomar muito cuidado, isso com todos os analisantes que a gente recebe, porque a psicose pode estar
em todo campo. Então, Então, ela pode existe estar também mascarada. trans no 1 a 1, que pode ser, esse pedido de cirurgia pode ser alguma coisa da ordem da psicose. Então, a gente precisa acompanhar, enfim. Não existe os trans, é no 1 a 1, mas esse arranjo, é possível um arranjo psicótico, e a gente precisa estar atento a isso, certo? Era isso que eu queria dizer, você tem toda a razão. Sim, uma coisa que eu percebo, só para concluir, uma coisa que eu percebo muito na questão das pessoas trans, principalmente em relação às trans femininas, né, as mulheres trans, é que há um desarranjo muito grande justamente na concepção do que é o feminino, né? Porque esses sujeitos eles foram negados durante tanto tempo a terem acesso a essa feminilidade que elas ficam presas nesse discurso do que é uma mulher, do que falta a uma mulher, né? Sim. Então, isso muitas vezes... Uma certa estereotipia, não é? Exatamente. E isso, muitas vezes, provoca um excesso dessas cirurgias. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem uma dificuldade tão grande com o feminino dela, essa interrogação com o feminino dela, que ela não para de fazer procedimentos estéticos porque ela vê uma mulher, ela se identifica com aquela característica da mulher, então ela afina o nariz, ela aumenta a boca, ela aumenta o peito, ela diminui o peito, ela aumenta a cintura, afila a cintura, e nisso fica preso num ciclo eterno, né, de medicalização, de intervenções cirúrgicas, e isso é muito perigoso, né? Eu acho que é muito interessante a gente pensar também sobre essa questão. Temos muito, Rafael, o que pensar daqui para frente. Estamos só começando. Por último, Janaína, né? Acho que a gente... veja, o tempo foi curto, né? Temos muito mais, e que bom que estamos só no início. Então, vamos aproveitar, Janaína, para encerrar esse momento, essa noite de hoje, deixando essas questões reverberarem para cada um aí, né? E ver como é que a gente vai seguir daqui para frente. Janaína. Então, eu acho que teria tantas coisas para falar, mas eu vou tentar ser a mais breve possível, né? Só levantar, na verdade, agora eu acho que eu vou levantar questões que, de repente, a gente pode discutir em outros momentos, para a gente pensar coisas a partir, que eu acho que já foi discutido tantas coisas aqui importantes, mas eu quero fazer algumas provocações que a gente possa discutir em outro momento. Penso que, de fato, sempre que a gente vai falar sobre transexualidade, é sempre importante, eu sempre começo dizendo que a gente precisa olhar para essas transexualidades, né? Só reforçando essa importância da gente, de fato, tratar na singularidade. Então, se a gente trata na singularidade, a gente vai ter, assim, infinitas possibilidades de ver essas transexualidades. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante. Um outro ponto que eu observo em minhas pesquisas é que, na fala eu pesquiso sobre mulheres trans. Né? Então, já fiz algumas escutas em relação às mulheres trans e também ouvi muitos relatos, né, em momentos, em eventos. E aí, uma das coisas que me chama muito a atenção em relação como esse tempo, a nossa cultura, ela interfere nesses aspectos das mudanças. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mulher trans, há 20 anos atrás, ela tinha uma preocupação, porque, assim, são muitos fatores quando a gente vai falar sobre as transexualidades. E falando da transexualidade das mulheres trans, infelizmente, existe uma prostituição compulsória, porque muitas vezes é o que resta para essa população trabalhar. Sim, né? sim. Então, por quê? Porque ela é expulsa, os locais onde deveria acolher é quem primeiro expulsa, que é a família e a escola. Então, não resta muita coisa, né? Não tem tantas oportunidades. Então, se a gente olhar por esse viés, então, vou tender a ser mais breve. Então, existe a mulher que, há 20 anos atrás, a mulher trans, houve um relato de uma mulher que ela começou a fazer esse processo de hormonização numa perspectiva de se adequar à mulher daquela época. Então, a mulher daquela época tinha seios fartos, tinha o quadril largo. Então, assim, ela se adaptou a esse corpo.
E 20 anos depois, ela tenta fazer o quê? Uma redução de mama. Por quê? Porque hoje não é mais um padrão. Esse é um ponto para a gente pensar. Outro ponto que eu acho muito interessante é na fala de muitas mulheres trans, que elas, quando têm acesso à educação, então, uma outra mulher trans, que ela tem uma discussão política, que ela está dentro da universidade, isso não é garantia, mas eu estou colocando ela como referência, tá? Ela pensa assim, não, eu não preciso modificar esse corpo e me adequar ao corpo da época. Eu posso colocar essa vestimenta aqui, usar alguns adereços e posso fazer pequenas modificações nesse corpo. Ela já não tem a necessidade, essa mulher, estou falando de alguns pontos isolados. Janaína, talvez por isso a gente possa falar de transexualidades no plural, né? Isso, assim, exatamente. Essa Então, pluralidade, buscando mulher... um pouco aí essas nuances, né? Sem essa necessidade de universalizar, né? Também nesse ponto aí. Né? Aí, então, pensar assim, a gente segue nesse debate. É um corpo que, na verdade, ele já não tem... É uma pessoa que foi entendendo nesse processo que ela não precisa fazer a transgenitalização. E aí, uma outra coisa que me chama a atenção é que, no processo dos encontros que tem, né, por exemplo, aqui em Pernambuco, que é no Hospital das Clínicas, que faz esse acompanhamento, muitas nesse percurso que vão para lá com a intenção de fazer o processo de transgenitalização, muitas entendem que a hormonização ela é suficiente. Então, isso é importante para a gente pensar também, porque essas mulheres elas só se deram conta através da fala. Então, mais uma vez, o lugar da psicanálise, o lugar da escuta, porque a partir daí ela vai se dando conta disso. Tá bem, tá certo. Uma coisa bem não, rapidinho, tá bom, Janaína, a gente segue, porque as pessoas já estão saindo, a gente precisa de fato encerrar agora. Sim, mas a gente retoma, guarde sua questão, tá bom, a gente vai seguir com isso, não vamos esgotar o tema agora, só para a gente fazer as devidas, né, despedidas, agradecimentos e anunciar os próximos encontros. Mas a gente vai seguir nessa discussão, sem dúvida. Então, eu acho que podemos, né, encerrar agora. Foi uma boa discussão, um bom aquecimento, um bom esquenta para a primeira atividade preparatória da nossa jornada. E agora vamos para o próximo. Quando, Elizabeth? Sim, nosso próximo encontro da preparatória vai ser no dia 17, 17 ou 20 de agosto. Lapenda, você tem essa data aí? Sim, é 17 de agosto mesmo. 17. É a apresentação do eixo 1, vamos trabalhar um texto relacionado ao eixo 1 da nossa jornada e como nós queremos estar também articulados à AMP, vamos trabalhar o argumento exatamente da grande conversação de Paris em 2022 sobre o tema da mulher, que a mulher não existe, que tem uma articulação estreita com o tema da nossa jornada, né? E estarão coordenando nesse dia as atividades Cleide e Eliane. Todos os textos estão no site da jornada. Algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade porque os textos estavam bem abaixo lá no site, mas estão, e eu sei que Késia e Cassandra, todo o pessoal da divulgação, está buscando uma forma, inclusive com um boletim especial, de deixar esses textos com um acesso bem mais fácil, e a partir da próxima vez eu creio que isso já acontecerá, né? Então eu agradeço
a presença de todos, especialmente a Cassandra e Ana, a todos vocês presentes, por esse debate que foi maravilhoso, por tantas questões que surgiram, e é importante deixar questões para que vocês se reúnam em grupos de trabalhos, em cartéis, e continuem a estudar os textos e possam trazer essas provocações para nossos próximos encontros. Então, obrigada a todos e boa noite por essa vez, que foi ótima. Boa noite, Muito gente. bom. Boa noite, Aninha. Um pouquinho que Kézia vai... Encerrarei mais uma vez com o vídeo. Sim, vamos agora. Vamos apreciar o vídeo outra vez. Aí. Tchau. Massa. Boa noite, gente. Boa noite. Até a próxima. Dia 17 de agosto. Parabéns, Cassandra. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima. Muito bom.